Então, vamos dar início, gente, a mais um Evangelho. Uma boa noite a todos. Que o Mestre Jesus envolva cada um de nós, envolva nossos corações. Vamos dar início a mais uma noite de explanação do Evangelho, da Fraternidade Espírita Chico Xavier. Bem-vinda, Elane, da Fraternidade Espírita Chico Xavier. Sintam-se em casa. E nessa noite, antes de iniciarmos a preparação, temos o convite, né? O Departamento de Estudos do Espiritismo da Fraternidade Espírita Chico Xavier convida para o grupo de estudo das obras básicas, que acontecerá todas as terças-feiras, das 19h45 às 21h15, e terá início a partir do dia 27. Eu coloquei o link da inscrição do Forms aqui no chat, mas também está no Instagram da Fraternidade, tá? Os nossos, os nossos facilitadores estão aqui, que será com a Ariadne, com o doutor Fernando, e a própria coordenadora também de estudo está aqui, que é a Maria José. Então, fica aqui o convite, né, para todos nós estudar, abraçarmos mais um estudo. E vamos começar com a preparação de ambiente, primeiramente com a leitura, que será feita pela Ari, e logo após, Rose, você pode fazer a prece, tá? Deixa só eu. Bem-vinda, Eliane. E Kika também, que eu não falei. Bem-vinda, Kika. Dá para ler direitinho, Ari? Tá pequeno? Dá? Não, tá ótimo. O remédio justo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 4. Perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a altitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais civilizados endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol, que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que, à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior.
do Livro da Esperança, Emmanuel, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos, quem entrou depois. Que nesse momento possamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece, elevar o nosso coração ao Mestre Jesus, o nosso pensamento, o nosso amor, pedindo a Ele que nos abençoe, e começando agradecendo por mais um dia, por mais uma semana que está se findando, e pela oportunidade de mais uma noite aqui reunidos todos nós para o estudo do seu Evangelho. Então, que Mestre Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos intua, com o seu amor, com a sua luz e com a sua paz. Que assim seja. Assim seja. Passar para nossa querida Maria José, que ela hoje vai trabalhar, dando continuidade ao capítulo 5º, ela desenvolverá os temas, os itens 24 e 25, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia. Zezé, que Jesus lhe abençoe e lhe inspire, minha irmã. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Que o Mestre Jesus envolva a todos nós nesta noite. Bom, dando continuidade, como a Letícia falou, do capítulo 5, né, que é os bem-aventurados aflitos, hoje eu fiquei na incumbência, né, de falar sobre a desgraça real. O nome por si só, a gente já fica em alerta, né, desgraça, né, a gente já fica um pouco apreensiva quando ouve essa palavrinha, desgraça. Então, vamos falar da desgraça, dessa desgraça real, mas de uma forma que o Evangelho nos apresenta, né? Porque as coisas na visão terrena, nossa visão, ela tem uma expressão materialista, né? Estamos aqui ainda apegados à matéria e tudo mais, então essa visão de desgraça fica muito material. O Evangelho é interessante porque nós sabemos que o Evangelho é um norte nas nossas vidas, né? Então, ele nos traz uma visão um tanto diferente daquilo que a gente costuma pensar de ser uma desgraça. Então, quando a gente ouve essa palavra, não surge nada de bom na nossa mente, né? Nada de bom. Então, mas se a gente for para o dicionário para saber, na verdade, o que é que significa a palavra desgraça, a gente vai encontrar que é perda de graça, é ficar sem graça junto a alguém, é cair numa desgraça. Então, a gente, falando dessa palavra, que muitos nos deixa incomodado, a gente fica pensando assim, no meio de tantas turbulências, né? Nas dificuldades e nos acontecimentos em geral, que por vezes, muitas vezes, a gente questiona até a justiça divina, né? Por que que acontece tanta desgraça? Por que que acontece a desgraça, né? Qual a causa de tanto sofrimento? E por que está acontecendo? Por que que a humanidade ela precisa passar por tantas calamidades, né? Tivemos agora, recente, a questão do Rio Grande do Sul, né? Toda aquela situação. No entanto, nós, espíritas, graças a Deus, né? Nós podemos recorrer à doutrina espírita porque ela vai nos explicar. Ela vai nos esclarecer de uma forma muito simples, como todos os esclarecimentos citados no Evangelho, uma visão mais ampliada do que seja a justiça divina, as leis divinas que a gente tanto, no momento de turbulência na nossa vida, a gente questiona, né? A gente precisa entender Deus e as suas leis. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele encontra uma explicação relacionada à questão da desgraça. Escrita pelo espírito
Delfine de Girardin, né, eu acho que é assim que se pronuncia, ela, a gente sabe que no Evangelho, dentro do Evangelho, existem vários tipos de, vários espíritos, alguns conhecidos, outros não conhecidos, e Delfine de Girardin me chamou a atenção, até pelo nome, que eu achei bonito, né? Então, ela, vamos conhecer um pouquinho dela, porque ela se tornou jornalista após o casamento em 1831, escrevendo no jornal de la Presse, no período de 1836 a 1848, sob o pseudônimo de Visconde de Launay. Interessantes crônicas ela escreveu, né, na sociedade no tempo de Luiz Felipe, e essas crônicas que ela escreveu, ela ficou conhecida como as Cartas Parisienses, né? Ficou conhecida como as Cartas Parisienses. Então, e ela era uma médium, né, inspiradora, e ela, numa das oportunidades, ela teve de se encontrar com o professor Rivaldo. Numa dessas reuniões, onde ele fazia as suas pesquisas sobre o que estava acontecendo em Paris na época, né? Então, o espírito de Girardin, ela, no momento que ela viu as mesas girando, ela teve a convicção de que realmente tinha uma veracidade naquelas manifestações. Então, entendemos um pouquinho, conhecendo um pouquinho desse espírito, né? Então, essa mensagem da desgraça real e outras situações e mensagens escritas no Evangelho, elas evidenciam as dificuldades que passamos como sendo consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, da maneira que pensamos e da maneira que reagimos, né? E pensando nisso, a gente voltando os nossos pensamentos para nós mesmos, né? Como sempre, né? Nós ficamos naquela tendência de levar e fazemos as escolhas infelizes, muitas vezes, e isso nos leva ao próprio sofrimento. Nós sabemos que muitos dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos, né? Então, é uma maneira muito limitada quando a gente pensa na desgraça só no aqui e no agora, né? A gente sabe que existe espíritos, existe o mundo espiritual, existe reencarnação, e a gente ainda se apega com as questões colocadas no aqui e no agora, né? Apesar da presença da dor na nossa vida, como um obstáculo material, porque se nós estamos aqui, vamos passar por certas situações, e mesmo assim ele nos convida à reflexão das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, porque entendendo que a dor, ela impulsiona a nós a um progresso evolutivo individual, né? Porque tudo que nos acontece está na programação, está na nossa programação, porque nada acontece por acaso, se passamos por situações, é porque precisamos passar. Então, nós, quando estamos infelizes, quando atravessamos algumas provas na nossa vida, a gente já taxa como uma desgraça. Ai, uma desgraça, né? A gente vê as pessoas em situações até pessoas de rua, aí, meu Deus, é uma desgraça mesmo a gente viver naquela situação de rua, sem teto, sem fome, sem coisas para comer, sem água para beber, muitas vezes. Então, é uma miséria, assim, porque se a gente for olhar direitinho, ali é uma condição, é uma situação realmente, uma miséria abaixo bem da pobreza, né? E isso nos leva também a refletir. Por quê? Porque a gente entende que nós passamos por essas situações, mas isso não quer dizer que nós temos que fechar os olhos para essa situação. Então, quando a gente vê esses indivíduos nessa situação, a gente acha que, meu Deus, isso não pode acontecer, né? É uma desigualdade social, a gente precisa rever essas coisas, porque o pensamento a mensagem do Cristo, as leis,
ele fala, o que Jesus fala? Que a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente vê essa situação até hoje, né? Então, o Espiritismo, ele nos ajuda a pensar de uma maneira mais ampla, no futuro, né? Entendendo que o que está acontecendo aqui é decorrente de coisas do passado, situações infelizes causadas por nós mesmos. Então, e tudo tem uma programação, né? Tudo tem uma programação, porque nada é feito aleatório. Então, a gente precisa ampliar os nossos pensamentos para que a gente entenda quando se fala em desgraça, né? No capítulo 2, no item 5, Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, né? E o ponto de vista, ele dá uma ideia bem clara que se faz da vida futura, né? E de uma fé realmente inabalável, que vira realmente, é uma consequência, essa fé é uma consequência enorme sobre a moralização do indivíduo. Então, os homens, ele muda completamente o ponto de vista no qual se encara a vida terrena. Porque aí a gente passa a entender a nossa situação, buscando os motivos do passado, que vão explicar muitas coisas que estão acontecendo, mas isso é uma explicação. Mas a gente precisa saber entender essa explicação e construir um futuro a partir daquele momento que a gente entende. Então, a verdadeira desgraça, ela está nas consequências de um fato muito mais do que o próprio fato, né? E a gente sabe que tudo tem uma programação para o nosso bem, para que a gente entenda por que estamos aqui, de onde a gente veio, por que a gente está passando por tudo aquilo. Então, a gente precisa ampliar as nossas mentes e rever essa questão da desgraça, porque como somos espíritas, né, e não se dizer espírita, tudo bem, mas a gente precisa estudar a doutrina espírita para que a gente tenha resposta das situações que vivemos, porque ela está aí, nos explicando, nos esclarecendo, nos informando, né? E a partir do momento que a gente começa a entender, a gente vai se consolando, porque a gente sabe que a gente está aqui temporariamente, né? Que aquele sofrimento, aquela situação não vai ser eterna. E aí precisamos refletir nas nossas posturas, nos nossos entendimentos, né? Precisamos sempre pensar que somos espíritos imortais. E com esse entendimento de espíritos imortais, muita coisa abre na nossa mente, né? E aí a gente passa a ver situações que podem ser mudadas a depender de nós. No capítulo 5 também, no item 25, tem a melancolia, né? Melancolia, vamos primeiro também entender o que é a melancolia, né? E eu vi que melancolia vem do grego melokai, né? Acho que é assim, mas vocês entendem, se pesquisa. Então, significa o quê? Humor negro. É um humor negro. No século XIX, a melancolia ela significava estado noturno da mente, né? Dentre outras essas definições de melancolia, significa estado afetivo caracterizado por profunda tristeza e desencanto geral, né? Então, a melancolia, a pessoa melancólica, ela não sente prazer em viver, ela não se alegra com nada, não tem ânimo para nada, né? E segundo a Joana de Ângeles, ela fala que a melancolia, ela investe com vagar e segurança, estendendo e poderosa como tenaz, destroça, aniquila aspirações, deixando ao seu redor um pessimismo e muita amargura, né? Aí ela sustenta-se no autopiedade injustificável,
né? E se compraz em espalhar o ácido corrosivo no desânimo. Aí a gente, quando vê essa palavra ácido corrosivo, a gente já imagina, aquilo não é bom, né? Aquilo não é bom. Então, Joana dá essa explicação e, mais uma vez, a gente vamos refletir sobre o que ela está falando, o que é esse ácido dentro de nós, porque a melancolia, ela procede das existências passadas, né? Houve algumas situações equivocadas, o uso do livre-arbítrio, manifestando-se como tristeza, até um disfarce mesmo do remorso, né, que a carne, ela abafa. E quando eu vi essa abafa, é porque tudo fica no perispírito, né? Tudo fica marcado no perispírito. Então, François de Genovet, que é o que escreveu essa mensagem, né, e vamos também conhecer um pouquinho de François, que foi um grande apóstolo de seu tempo, São Francisco, modelo perfeito de santidade, protótipo de bispo, nasceu em 1566 no Castelo de Sales. Os pais eram de alta nobreza e muito religioso. Em 1923, ele foi declarado doutor da igreja e a padroeira da boa imprensa. E talvez por ter sido tão famoso e de origem aristocrática, mas humilde na página mediúnica, ele preferiu assinar François de Genovet. Eita, mas eu tô top no francês, olha só. E ao invés de Francisco de Sales, ele preferiu esse nome. Eu penso não, tenho certeza, que qualquer um de vocês, em algum momento, sentiu essa melancolia. Em algum momento. Né? Eu, particularmente, já senti, e é horrível mesmo. Então, mais uma vez, sabendo que somos espíritos imortais e que estamos aqui para evoluir, a gente vai entender o quê? O espírito reencarna para evoluir no desenvolvimento do potencial que traz em si na nossa essência, porque nós trazemos a essência, porque somos filhos de Deus, né? Então, desde a criação, está ali dentro de nós. Então, nesse processo que nós passamos, muitas vezes nós infringimos as leis divinas, né? Essas leis que nos tornariam perfeitos, nos tornariam felizes, mas a gente realmente termina infringindo com situações, né? Então, pela lei de causa e efeito, a gente sabe, então, automaticamente, a gente vai passar por provas. O que essas provas para a gente? Para corrigir os erros cometidos, para reparar as consequências das mesmas e desenvolver as qualificações nobres, né? A gente precisa entender que, como somos filhos de Deus, nós temos dentro de nós aquela sementinha do amor, né, que está dentro de nós. E isso, com esse desenvolvimento dessa essência, é que a gente vai conseguir a paz, a tranquilidade, a felicidade, né? Então, assim como esse sentimento, a gente pode pensar o seguinte, que a gente não pode deixar se levar, se envolver por sentimentos desagradáveis, tais como o desânimo, a melancolia, a tristeza, né? Atrasando, porque agindo assim, a gente está atrasando e dificultando o nosso processo evolutivo. É fácil? Não. Mas Deus não disse que seria nada fácil. Deus não disse que seria nada fácil, né? Então, a gente precisa desenvolver, porque se a gente já sabe que somos espíritos imortais, se a gente tem conhecimento da doutrina que nos esclarece muitas coisas na nossa vida. Então, por que a gente ainda continua alimentando esse sentimento? Porque a partir do momento que você alimenta esses sentimentos negativos, você está destilando esse ácido corrosivo dentro de você, né? É complicado quando
as pessoas passam por esse sentimento de melancolia, e eu confesso que passei uma vez, passei várias vezes, graças a Deus não tenho acometido esse sentimento por enquanto, né? E espero não, porque é como ele está dizendo, ele atrasa o nosso processo, né? E o autor dessa mensagem, ele nos esclarece que esse sentimento que surge em volta da tristeza, ela impede que a pessoa perceba e sente a alegria de viver, né? Aí é o fruto do desejo do espírito que aspira à liberdade e à felicidade. Aspirações essas completamente natural, né? Visto que as leis divinas, elas estão gravadas na consciência de cada um, né? E em dado momento mais difícil, o espírito, ele deseja liberar-se das provas, das lutas, das dificuldades, né? Mas aí ele sente o peso do corpo, aí deixa se envolver pela essa melancolia, que a gente sabe que quando se deixa envolver com esse sentimento totalmente melancólico, de tristeza, de se sentir o mínimo do mínimo, é o espírito querendo realmente fugir, né? Se livrar. Aí cometemos ações gravíssimas, como suicídio, né? Então, a gente precisa alimentar nas nossas mentes sentimentos bons, procurarmos cada vez mais sentir o amor de Jesus dentro de nós. Então, quando passarmos por alguns momentos difíceis na nossa vida, que a gente possa lembrar do Pai, que é amor, né? Que tem um amor imenso pelos seus filhos e que ele não vai nos desamparar, né? Então, que a gente possa, nesse momento, pensar nisso. Porque a doutrina espírita, graças a Deus, ela me abriu a mente para muitas coisas na minha vida, decorrente de situações que eu não entendi, eu queria entender, porque as coisas para mim tem que ter uma lógica, né? Precisa ter uma lógica. Para me dar uma explicação de uma coisa, vai ter que ter uma lógica daquilo que está me explicando, porque nós temos a doutrina espírita, e se a gente se detém a realmente a estudá-la, a gente vai passar por essas situações tranquilo, gente. Tranquilíssimo. Olha só. Tranquilíssimo, né? A gente estuda, a gente sabe, mas a gente ainda não sentiu o evangelho. A gente não sente, a gente estuda, mas a gente não sente, a gente não vivencia. Então, a partir do momento que você não vivencia, você ainda vai continuar indo e voltando, porque a gente precisa trabalhar isso. Né? Não se pode libertar das consequências de erros, dos equívocos do passado, com apenas o conhecimento das leis divinas. A gente conhece as leis divinas, né? Mas é preciso enfrentarmos e corrigir, aprender com elas e aproveitando aquelas situações complicadas nas nossas vidas, aproveitando cada coisa que acontece, cada tristeza, cada equívoco, para que o nosso processo evolutivo aconteça, né? De pessoas que acham que a enfermidade mesmo, né? É difícil você passar por essa questão da enfermidade tranquilo. Não, é complicado, né? Mas a gente precisa entender que nada é por acaso na nossa vida, né? E Jesus, Deus, nosso Pai, ele acredita em nós. Então, só de pensar que ele acredita e ele confia em nós, já é muito, né? Precisamos nos debruçar mais, se dizemos espíritas, precisamos nos debruçar mais sobre a doutrina espírita para que a gente entenda e passe por essas turbulências das nossas vidas, compreendendo da necessidade de passar, né? A doutrina espírita, ela teve
uma importância muito grande na minha vida, porque conseguiu me fazer de muitas situações. Essa melancolia, que no momento que eu não conhecia a doutrina espírita, eu tive uma situação e realmente eu comecei a me sentir um nada mesmo. Então, eu não tinha mais ânimo para viver, não. Eu queria desesperadamente sair daquela situação e hoje eu digo de uma maneira muito mais fácil, né, tirando a vida, que é o que acontece. E graças a Deus, no momento mais difícil, eu digo, peraí, por quê? Por que que eu estou pensando isso? Por que que está acontecendo isso? Não, tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Porque Deus é Pai, e se Deus é Pai, Ele nos ama, né? E a doutrina espírita, ela esclarece essas situações porque ela veio nos mostrando que somos espíritos, ela veio nos mostrando o mundo espiritual, ela vai nos mostrar as comunicações que podem acontecer de lá para cá, então, e veio o Evangelho, que é os ensinamentos da moral do Cristo. Porque todas as passagens do Evangelho, para nós, que é dito para cada um, ela liberta a gente. Então, não é só dizer sou espírita, não. É estudar as obras detalhadamente, interpretando cada um, fazendo as reflexões para si, para você entender o seu papel no aqui, no agora, por que é que eu estou aqui, da onde eu vim. E se a gente só ler, passar as folhas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aí vai acontecer os problemas, vai acontecer as situações difíceis, o sofrimento, e por aí vai, e você termina se perdendo, e você não constrói nada, e vamos ter que voltar novamente para reparar tudo. Então, o Espiritismo ele nos ensina que essas provas e expiações, elas duram um tempo necessário ao aprendizado do homem que sofre. É um tempo necessário, porque tudo aqui é temporário. A tristeza, o desânimo, a melancolia, né? Assim como a revolta, o desespero, elas se prolongam quando não se dão a origem dos problemas maiores. Quando a gente não procura saber o porquê daquilo, vai se prolongar aquela melancolia, vai se prolongar a revolta e o desespero, né? Então, nós temos, graças a Deus, que temos a doutrina espírita nos consolando, nos explicando as coisas, as causas, né? Joana de Ângeles, no Lampadário Espírita, ela nos diz: cabe ao homem esforçar-se para manter-se sempre confiante e alegre em qualquer situação, lutando contra qualquer sentimento de melancolia, para que nesta encarnação possa enfrentar com coragem as provas e expiações consequências dos seus atos, próximos ou remotos, com a certeza de que é possível desenvolver-se, aperfeiçoar-se em um mundo de expiações e prova, com muito mais segurança, confiança e alegria. Então, quando eu li essa mensagem de Joana, eu fiquei pensando naquelas pessoas que chegam ao ponto realmente de tirar a vida, né? Porque, eu não vou dizer que ela fez isso, que se tivesse o conhecimento da doutrina espírita, não faria. Não. Mas Jesus, ele veio para quê? Por que Jesus nasceu? Porque Deus enviou o seu filho para passar por tudo aquilo e deixar-nos um ensinamento. Por quê? Será que aquele ensinamento de Jesus foi em vão? Não teve tanta importância? Não teve um significado? Que a gente possa refletir sobre isso.
né? Então, esses dois capítulos, esses dois itens do capítulo 5, do capítulo 5, a desgraça real e a melancolia, eu lendo, relendo, lendo e relendo, eu vi que realmente muitas coisas a gente precisa entender para melhor viver, na verdade, né? Então, que nós possamos, a partir de hoje, entender a desgraça real, né? Ver o que realmente é uma desgraça e entendermos o estado de melancolia, né? Porque eu acredito que você entendendo a questão da desgraça, porque acontece, e a melancolia, que esse sentimento tão negativo, a gente já vai dar um passozinho para a nossa evolução, acredito eu, né? Acredito eu. Então, eu acredito também, que hoje eu estou acreditando em tudo, né? Como é bom a gente ler e entender os ensinamentos de Jesus. Como dá um norte nas nossas vidas quando a gente entende, né? Quando a gente entende, porque é como eu estou falando, não é só lendo, é você conseguir tirar o espírito da letra daquilo que está ali no Evangelho, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, né? Então, eu particularmente dei um grande salto na minha vida por causa da doutrina. E olhe que essa melancolia e essa desgraça, até um tempo atrás, antes de eu ler e debruçar sobre essa leitura, eu realmente ouvi a desgraça como uma desgraça também me acabou. Meu Deus, é uma desgraça. Mas vamos rever essa questão, né? Vamos refletir, porque o Evangelho está ali, nos colocando essa palavrinha, que para nós é um terror, e explicando, né? Esses sentimentos que muitos passam, ou já passou, de melancolia, como ele é destrutivo nas nossas vidas, né? Então, eu acredito que o que eu falei hoje vai abrir a mente de vocês não vão mais pensar em desgraça, na real, não vão mais sentir a melancolia, vocês já vão sair daqui, da telinha, todos alegres, todos felizes. Eu acredito, né? Eu acredito. Não vão sentir mais melancolia, nem não vão riscar isso da mente de vocês a partir de hoje, eu tenho certeza. Então, pronto, gente. O que eu tinha de falar dessas duas palavrinhas delicadas eu já falei. Agradeço a vocês por estar aí sentado olhando para mim e dizendo, nossa, como ela sabe das coisas. E olhe como ela mudou meu pensamento. Miriam. Então, assim, maravilha. Nem notaram que estou nervosa, porque eu estou nervosa, mas tudo bem. Então, gente, tenham todos uma boa noite e reflita mais nas lições do Evangelho. Se debruce, se estude, vivencie, que vocês vão virar santo. Com certeza. Então, gente, obrigada. Eita, Zezinha, muito obrigada. Obrigada a você, Zezinha, por ter aceito o convite, por compartilhar conosco as suas reflexões, o seu estudo, né? E nos alegrar e nos tirar risadas hoje. Muito obrigada. Assim como eu agradeço também a presença de todos vocês. Olha, tá vendo como funciona a propaganda? Enquanto nós estávamos aqui, que eu compartilhei, divulguei o estudo, já fizeram inscrição do estudo. Né? Eu nem falei com ela, que foi a nossa querida Kátia, que acabou de fazer durante a nossa explanação. Então, fica aqui mais uma vez o convite, né? Aqueles que eu não falei pessoalmente, me perdoem, mas eu acredito que foram poucos que eu não falei, sintam-se abraçados, né, em mais um momento do nosso Evangelho, e já convidando também para a próxima semana, que será com a Fúvia Santana, ela é de Arapirá, que é uma querida também, e nos trará reflexões dos itens 26 e 27, provas voluntárias, o verdadeiro silício, e dever-se-á por termos as provas do próximo. Então, fica aqui para dar a continuidade de nossos estudos e reflexões.
E nesse momento, eu convido a todos que possam, aqueles que preferirem só fechar os olhos para uma melhor concentração, para juntos agradecer ao Mestre de nossas vidas por mais um momento de aprendizado, por mais esse momento de reunião, de união, por mais um acolhimento, Senhor. Muito obrigado, muito obrigada do Teu Evangelho a nos envolver, a nos abraçar, a nos esclarecer. Envolve, Mestre amigo, a cada um de nós, aos nossos lares, ao nosso repouso físico, Senhor. E que, se tivermos merecimento, que possamos dar continuidade aos nossos estudos durante esse repouso. E que amanhã todos nós acordemos fortalecidos e agradecidos por mais um dia. Que a tua paz e que a tua luz, Mestre amigo, nos envolva hoje e por todo sempre. Que assim seja. Assim seja.